Mocidade Portuguesa era, digamos, uma cópia da Juventude Hitleriana da Alemanha nazi. Dentro da Mocidade Portuguesa havia informadores da PIDE também. Eram aliciados para poderem contar à polícia política o que é que nós dizíamos. A educação dava-se ao tabefe, não era com palavras, era com atos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, ascende a 45 milhões o número de crianças com 14 anos ou menos que são obrigadas a desempenhar um papel ativo, a terem uma profissão remunerada. E, segundo ainda a Organização Internacional, a causa principal é a debilidade económica das respectivas famílias. É ela que obriga tantas crianças a começarem a trabalhar tão cedo. Que idade é que tu tens? 12. Trabalhas como pastor. Já há muito tempo. Há pouco. O que é que faz o teu pai? Não tenho pai. Portanto, tu vives com quem? Só com a minha mãe. Ela trabalha? Qual é a tua profissão? Aprendiz. Padeiro. Padeiro, claro. Olha, e porquê é que começaste a trabalhar? Saí da escola, os meus pais precisavam do dinheiro e eu tive de ir trabalhar. A que horas é que te levantas? 5 horas da manhã. E sais para o campo com o rebanho a que horas? 5. Logo a essa hora. E estás no campo até que horas? Às 7. Da tarde. E tu continuaste a estudar, apesar de tudo. E tens tempo para estudar? Quando chegas a casa, o que é que fazes? Quando venho do trabalho, janto, depois venho para a escola. Tens aulas até que horas? Mais ou menos até meia-noite. E ainda arranjas tempo para estudar? Eu geralmente nunca estudo. Nós tínhamos, enfim, um certo conforto alimentar. Mas à nossa volta, ali nas aldeias, havia muita fome, muita miséria. E eu lembro-me até de ver chegar a peixeira, por exemplo, e as mães, esfomeadas, coitadas, pegavam no peixe e comiam cru. Tal era a fome que enfrentavam todos os dias. Porque a maior parte da comida seria para os filhos, não é? E depois os pais comiam o sobrante, não é? O que sobrasse. Quando éramos miúdos, jogávamos à bola na rua, não havia carros, só passavam bicicletas e carros de bois na minha aldeia. E quando alguém dizia para nos afugentar, vêm os russos, nós ficávamos completamente aterrorizados. Nós quase que nem conseguíamos correr, porque aquela ideia de que os russos vinham aí para nos comer era uma coisa completamente assustadora, ficávamos petrificados. Eu lembro-me de ficar a tremer, bloqueado, sem saber o que fazer. A educação dava-se ao tabefe, não era com palavras, era com atos, não é? Até nas escolas nós éramos ensinados à força de pancada, reguadas, vergastadas. A Mocidade Portuguesa era, digamos, uma cópia da Juventude Hitleriana da Alemanha nazi. O Salazar achava que todas as crianças deviam vestir uma farda, fazer continências, saber marchar, saber, enfim, saber os passos militares. E nós fazíamos paradas militares, inclusivamente, miúdos com 10, 11 anos, fazíamos paradas militares. O meu primeiro dia na Mocidade Portuguesa foi complicado, porque logo que vesti aquela farda senti-me um palhaço autêntico, não é? Eu tinha 10 anos ou 11, era uma criancinha pequena ainda, e senti que aquilo era uma completa estupidez. Embora eu
na altura não tivesse apercebido bem do que é que aquilo significava, não é? Eu vi-me de braço no ar, estendido, a fazer uma saudação hitleriana. Eu sempre fui contra aquela estupidez que era pôr um miúdo de 11 anos a entrar numa parada militar e disse ao meu pai: pai, eu não quero ficar aqui mais nesta escola, eu tenho que mudar, porque eu vou chumbar por faltas, porque não consigo andar ali a marchar. E então o meu pai mudou-me para uma escola industrial, que era ao lado do liceu, daqui de Aveiro, e felizmente lá não havia a necessidade portuguesa. O meu pai gostava de ouvir rádios clandestinas, tinha comprado uma rádio com onda curta para saber exatamente o que é que se passava cá dentro, porque cá tudo era censurado, as notícias eram censuradas, os jornais, era tudo censurado. E então o meu pai, para ouvir essas rádios, tinha que nos afastar a todos da sala onde ele tinha o rádio, não é? Porquê? Porque na altura ele tinha medo que nós fôssemos dizer cá para fora, para a rua, que ele ouvia essas rádios, o que lhe ia pôr sérios problemas. E depois, durante as minhas viagens, comecei a perceber o que era realmente Portugal, como é que era o país visto lá fora. Éramos ostracizados, éramos considerados menores, éramos uns analfabetos políticos. Abriu um bocado a minha mente, com certeza. Toda a Europa era democrática, exceto Portugal e Espanha. Portugal e Espanha viviam numa ditadura, sob uma ditadura. De maneira que todos os países mais desenvolvidos da Europa já tinham democracias há muitos anos. E de maneira que fui conversando, porque eu felizmente sabia línguas, sabia francês, inglês, e podia conversar com os residentes, os locais. E de certa maneira fui abrindo a minha mente às ideias políticas que vigoravam aí pela Europa. Não é? Depois do 25 de Abril, os jovens como eu, na altura eu tinha 24 anos, éramos todos expertos em política, todos sabíamos tudo sobre a política. Então eram discussões tremendas sobre política. Claro que ninguém percebia nada, não é? Porque durante a ditadura não podíamos discutir essas coisas. Mas houve uma espécie de boom. Toda a gente tinha reivindicações a fazer. Nós acabávamos as discussões sempre irritados uns com os outros, de maneira que foi muito difícil.